Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é: o que é crime de guerra segundo o direito humanitário internacional? Um episódio para entender a segunda etapa da ofensiva de Israel em Gaza e quais são os crimes de guerra cometidos desde os ataques terroristas do dia 7 de outubro. Eu converso com a jornalista Paola Diort, correspondente no Oriente Médio para a TV Globo e para a Globo News. Ela está em Israel e acompanha de lá o desenrolar da guerra. Também falo com Tiago Amparo, advogado, doutor e professor de Direito Internacional na FGV. Tiago Amparo foi professor visitante da Universidade de Colômbia e é colunista da Folha de São Paulo. Terça-feira, 31 de outubro. Paola, eu quero começar pedindo para você nos contar como foi essa segunda-feira e onde é que você está exatamente. Oi, Natuza, eu estou falando direto aqui de Tel Aviv, em Israel, que tem sido um dos palcos dos desenvolvimentos dos últimos dias, principalmente esses de segunda-feira, porque é aqui que as famílias dos reféns que foram levados para Gaza têm protestado, numa rua que fica ali em frente ao Ministério da Defesa, e também é ali que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem se reunido com o Gabinete da Guerra e recebido as famílias dos reféns. Então, aqui de Tel Aviv, o que a gente tem visto em termos dessa guerra aí, durante vários dias, tem foguetes contra Tel Aviv, mas também esse desenvolvimento político que hoje pegou do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele ontem deu uma declaração de que ele não tinha sido avisado sobre os ataques do dia 7 de outubro pela inteligência e pelo exército de Israel, e aí ele acabou se envolvendo numa crise política, digamos assim, em meio à guerra, e esse foi um dos principais temas que dominou essa segunda-feira aqui. Agora, o que os familiares das mais de 200 pessoas que foram sequestradas pelos terroristas do Hamas pedem ao governo nesses protestos que têm acontecido? No último sábado, Natuza, eles tiveram uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, depois de pedir muito, e eles trouxeram uma demanda clara de todos eles, que é a seguinte: trocar todos os 230, 240, esse número vai mudando, eles vão atualizando, todos os prisioneiros israelenses que estão dentro da faixa de Gaza pelos prisioneiros palestinos que estão em prisões israelenses, que se calcula que seria aí algo em torno de 6 mil. Nos últimos dias você esteve na cidade de Sderot, que fica a 8 quilômetros de Gaza, Paola. Como é que foi observar o confronto entre o exército israelense e o Hamas de onde você estava? E o que você viu e o que você conseguiu testemunhar que estava ocorrendo naquele momento em que Gaza ficou incomunicável na semana passada? A cidade de Sderot é uma cidade que ela fica no sul de Israel, bem colada ali no norte da faixa de Gaza. Então, dela tem um vale, uma montanha, a gente consegue subir lá e você consegue ver o que está acontecendo dentro de Gaza. É realmente muito perto. Dali a gente vê a cidade de Beit Hanun, que é uma das cidades onde está acontecendo esse confronto entre o Hamas e o exército de Israel. Ali não apenas uma visão muito impressionante, porque a gente vê as explosões e a gente vê uma fumaça cinza subindo do céu, como a gente consegue ouvir ao longo de todo o momento que você está naquele lugar, que você está vendo aquela paisagem daquela cidade em meio àquela fumaça, você ouve o tempo todo o barulho das explosões. É um barulho recorrente, forte, constante, ele não parou ao longo do tempo todo que a gente estava lá. Inclusive, o sul de Israel é conhecido por receber muitas sirenes avisando sobre foguetes que vêm contra Israel, mas nesse caso, enquanto a gente estava lá, o barulho que a gente ouvia mesmo eram os barulhos que estavam acontecendo, essas explosões que estavam acontecendo dentro da faixa de Gaza, que faz você estar vivenciando isso realmente muito de perto. O exército de Israel está avançando dentro da faixa de Gaza. Veículos blindados israelenses foram vistos na principal estrada que liga o norte ao sul do território palestino. Testemunhas disseram que veículos blindados israelenses entraram na estrada principal que vai de norte a sul, perto da cidade de Gaza. Tropas e tanques israelenses teriam atacado de ambos os lados essa que é a mais importante cidade do norte do território. Militantes do Hamas afirmaram que repeliram tanques vindos do leste e que estão lutando contra eles na fronteira com Israel. O Comando Militar de Israel diz que continuará a aumentar a presença de soldados na região.
Com relação a essa falta de conexão, Natuza, o que me chamou muita atenção foi que eu estou sempre em contato com pessoas que estão dentro da faixa de Gaza, pessoas de diferentes grupos. São tanto os grupos dos brasileiros que estão lá no sul da faixa de Gaza, perto da passagem de Rafah, esperando para sair para o Egito. Então, ter contato com esses brasileiros, falo com eles com muita frequência. Ou então pessoas que trabalham na ONU, ou então jornalistas também que trabalham dentro de Gaza. E, de repente, quando veio aquela notícia de que as conexões tinham sido interrompidas, todos eles pararam de me responder e, na verdade, não vinha nem aquele segundo tique, sabe, Natuza. Então foi realmente uma sensação muito esquisita de que boa parte das informações que você conseguia acessar, boa parte da apuração que era possível fazer, de repente foi interrompida. Na sexta-feira, a comunicação foi cortada na região, após bombardeios intensos. Bombardeio. Com a fronteira fechada, não entra quase nada em Gaza. Segundo a ONU, no máximo 20 caminhões de ajuda humanitária são liberados por dia. Antes do início da guerra, eram cerca de 500. É uma sensação muito esquisita como jornalista e que gera muita apreensão também. Não, sem dúvida alguma. Agora, Paula, na segunda-feira, que é o dia em que a gente grava o episódio, o premier Benjamin Netanyahu disse que não vai concordar com os pedidos de cessar-fogo e falou que mesmo as guerras mais justas têm vítimas civis. Nesse momento da incursão terrestre, o que a gente sabe sobre como é feita essa incursão? Muito pouco, Natuza. As informações que a gente recebe são informações sobre objetivos que o exército alcançou dentro de Gaza e relatos do Hamas. Dentro da faixa de Gaza, no momento, não tem nenhum jornalista que está podendo entrar. As entradas para a faixa de Gaza estão bloqueadas, inclusive para jornalista. Existem algumas empresas que têm correspondentes lá dentro, mas a orientação, inclusive, para eles foi de ir para o sul, porque todo o norte da faixa de Gaza estaria, então, seria uma região em perigo. Então, a gente recebe essas informações do Hamas, relatando o que aconteceu, que por vezes relatam que conseguiram atacar alvos do exército de Israel, ou então a gente recebe essas informações muito enxutas sobre objetivos que o exército conseguiu alcançar lá dentro, como, por exemplo, o resgate dessa soldado, mas realmente fica essa dificuldade de entender exatamente o que o exército está fazendo lá dentro. Ontem eu perguntei para um porta-voz do exército, falei: Rony, me explica, isso é incursão? A incursão começou e o que ele me falou foi: desculpa, Paola, eu não posso te responder essa pergunta. Mas qual tem sido a percepção da população em relação à guerra, Paola? Por onde você passou, as pessoas com quem você conversa em Israel, qual é a percepção delas? Em geral, o israelense ele tem uma confiança grande na instituição do exército. Então, independentemente de qual governo está tomando as decisões, antes da guerra ao menos, havia essa percepção de que o exército é uma instituição neutra, independentemente de quem está no governo, e que o exército tem profissionais que vão saber lidar com os problemas deles, de segurança deles. Agora, o que aconteceu, claro, foi que com esse baque dos ataques do 7 de outubro, essa segurança, essa confiança, ela foi, de certa forma, abalada. As pessoas começaram a se perguntar como que o exército e a inteligência não conseguiram responder da maneira adequada a isso, mas quando eu pergunto para as pessoas o que elas acham que deve ser feito, elas voltam a dizer isso. Eu acho que isso não sou eu que tenho que responder, o exército sabe o que está fazendo lá dentro, eles têm mais informação do que nós e depositam essa confiança. Da onde vem a desconfiança mesmo é nessa relação com o governo. O Hamas divulgou um vídeo de 3 mulheres no cativeiro em Gaza. As israelenses apelaram para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu garantir a libertação delas. Netanyahu classificou o vídeo como propaganda psicológica cruel do grupo terrorista. O governo Benjamin Netanyahu está sofrendo, sim, uma queda de popularidade, pressão muito grande para conseguir encontrar uma solução para como libertar essas famílias. E a gente tem que lembrar também que muitas dessas pessoas que estavam no sul, que estavam nessa festa, por exemplo, nessa rave, que foram atacadas, é uma gente que mora aqui em Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade muito progressista, uma cidade que vinha protestando contra Netanyahu desde janeiro.
Paola, muito obrigada. Obrigada principalmente por ter achado tempo para falar com a gente. Eu sei que a situação aí está bem difícil e que a demanda é bastante grande. Te agradeço muito. Desejo boa sorte, proteção aí para você e um bom trabalho. Obrigada, Natuza. Obrigada pelo convite. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Tiago sobre crimes de guerra. Tiago, eu quero falar com você sobre o que é comum a todos os conflitos internacionais, a partir de duas ideias. A ideia de respeito às regras humanitárias e a ideia de não reciprocidade. O que elas significam? Então, Natuza, quando a gente fala sobre guerra, e lembrando aqui o secretário-geral da ONU que disse recentemente que até guerras têm regras, justamente quando a gente fala sobre guerra, a gente tem regras básicas de como uma guerra pode ser conduzida, né? Então, a gente fala sobre a não reciprocidade, tem a ver com o quê? Com o fato de que as regras elas devem ser respeitadas independentemente se a outra parte está respeitando ou não. Então, essa ideia de que não é uma justificativa, se há uma violação por uma das partes, eu posso violar também, isso não vale no direito humanitário. Além disso, todos devem respeitar, inclusive grupos armados, então não só os estados, mas também grupos armados como o braço armado do Hamas tem que respeitar a lei internacional. E também, um outro ponto importante é que a gente tem que respeitar independentemente de quais são as razões que geraram o conflito. Então, a guerra, não importa qual a sua justificativa inicial, ou se houve alguma justificativa inicial, você tem que sempre respeitar algumas regras básicas durante o conflito. Portanto, pelo que eu estou entendendo, a gente está falando de uma área que não envolve juízo de valor sobre se os atores têm, em tese, razão ou não para aquele conflito, porque o direito humanitário trata, no mais básico, de direito à vida, confere? Exatamente, Natuza. Quando a gente pensa sobre a origem do direito humanitário, o direito humanitário surgiu justamente diante da realidade brutal de uma guerra. A gente sabe que guerras são brutais. Quando a gente fala sobre o direito humanitário, é garantir regras mínimas para que não haja uma violação durante o conflito e não se discute qual é a razão inicial do conflito. Essa discussão sobre a razão inicial do conflito é uma outra área do direito internacional que diz respeito ao uso da força. Então, se você está utilizando a força, por exemplo, em a autodefesa ou não, se você pode alegar autodefesa em uma situação de ocupação ou não. Então, essas são outras regras. Mas uma vez iniciada a guerra, você tem regras básicas que devem ser respeitadas independentemente de qual é o juízo jurídico ou de valor sobre a razão inicial daquele conflito. A vida de civis, a proteção à vida de civis, ela, por incrível que pareça, ela é mais simples de entender. Mas eu acho que vale de ilustração aqui uma ideia de que até mesmo o combatente da guerra, o soldado, por exemplo, ou a soldado, esse combatente ferido, ele tem direito a atendimento médico, por exemplo, mesmo numa situação de guerra. Faz sentido isso, né? Faz todo sentido. Os principais grupos que o direito humanitário protege são tanto civis. Civis é definido na negativa, ou seja, são aqueles que não são combatentes. Não é ilegal no direito internacional você atingir um objetivo ou uma pessoa militar, né, num conflito armado, desde que a pessoa esteja ativamente envolvida nas hostilidades, que é o termo que é utilizado, ou seja, ativamente participando do conflito. Agora, os grupos que são protegidos pelo direito internacional são tanto os civis, que não são os combatentes, quanto também aqueles que não podem mais lutar, ou seja, aqueles que são feridos, aqueles que estão doentes, aqueles que são prisioneiros de guerra. Essas categorias são categorias protegidas. Então, o direito internacional humanitário ele protege tanto os civis, que são os não combatentes, quanto também aqueles que eram combatentes, que participavam das hostilidades, mas por alguma razão não fazem mais, especialmente por impossibilidade, como por razão de estarem feridos ou prisioneiros de guerra. Mesmo essas pessoas precisam ser tratadas de forma digna e de acordo com as regras do direito humanitário. Agora eu quero entrar com você mais a fundo nos preceitos do direito internacional humanitário. Eu destaco 5 desses princípios e vou pedir para que você nos explique, começando pela distinção entre civis e combatentes, como você já havia falado agora há pouco, mas eu queria entrar um pouco mais fundo nisso.
Então, quando a gente fala sobre distinção, eu diria que é a regra de ouro, né, do direito humanitário, é o principal princípio aqui. O que a gente tem? É basicamente que em qualquer atividade militar durante um conflito, você precisa distinguir entre quem é o civil e quem é o combatente, tanto do ponto de vista de pessoas quanto de objetos. Então, você tem que verificar, por exemplo, se o seu ataque está atingindo de forma indiscriminada uma área que é densamente populada, porque justamente nessa área você pode ter um ataque maior a civis. E também quando você está falando de objetos civis, objetos militares, quando você fala sobre o ataque a uma infraestrutura como de comunicação, de energia que atende, por exemplo, hospitais, escolas, etc., você não pode atingir essa infraestrutura porque é uma infraestrutura civil, não é uma base militar, por exemplo. A Cruz Vermelha Internacional diz que Israel continua realizando ataques perto do hospital de Al-Quds, na cidade de Gaza. Os médicos afirmam ter recebido uma ordem israelense de retirada, mas dizem que é impossível cumpri-la porque muitos pacientes em estado grave não resistiriam a uma transferência. Está ouvindo esse barulho atrás de mim? São os geradores do hospital. Fizemos nossa última cirurgia e daqui a pouco vai apagar tudo para economizar diesel. A água é de caminhões-pipa. Tudo em volta está sendo bombardeado. Ainda segundo a Cruz Vermelha, além dos doentes, o hospital abriga 14 mil civis. Outras unidades de saúde também estão servindo de refúgio. O Ministério da Saúde do Hamas afirma que mais de 8 mil pessoas já foram mortas em ataques israelenses, número esse que não pode ser verificado de forma independente. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos afirma que Gaza está vivendo um colapso da ordem pública. Então, o princípio da distinção eu diria, a regra de ouro do direito humanitário e faz essa distinção entre quem são as pessoas e os objetos civis e quem são os objetos e pessoas militares. Lembrando que militares podem ser atingidos se eles estiverem participando nas hostilidades, mas civis nunca devem ser atingidos, nunca devem ser alvo. Lembrando que tanto nos ataques terroristas do dia 7, os civis foram as maiores vítimas, quanto nos bombardeios a Gaza, os civis palestinos também são as maiores vítimas. Agora eu passo para o princípio número 2, Tiago, que é o princípio da proporcionalidade. Queria que você nos explicasse. Então, o princípio da proporcionalidade ele é traduzido como evitar que haja um sofrimento desnecessário. Ou seja, você precisa mostrar que a eventual perda de vida, especialmente de civis, ela não pode ser excessiva, ela tem que ser evitada e, além disso, tem que ter algum tipo de proporcionalidade, relação proporcional entre a necessidade militar daquele ataque e o risco de atingir pessoas que não sejam militares. Ou seja, quando a gente está falando, por exemplo, no uso de armas, algumas armas específicas são desproporcionais. Quando você atinge uma área enorme, com uma bomba nuclear, isso é desproporcional. Quando você atinge com armas que são consideradas ilegais, como o fósforo branco, e que tem um poder de incendiar a roupa e as pessoas, né, e a pele das pessoas, isso é impor um sofrimento desnecessário e desproporcional. Agora eu quero entrar com você num outro princípio, que é o princípio da precaução. O que ele diz? Então, o princípio da precaução, ele diz o seguinte, que basicamente você precisa tomar todas as medidas necessárias para evitar que haja uma perda de vida, especialmente de civis. O que significa isso? Você tem duas ideias principais aqui. Você tem que prevenir antes e durante o ataque. Então, muitas vezes, quando você fala sobre dar aviso prévio com relação ao ataque, mas não é qualquer aviso prévio. Tem que ser um aviso efetivo, tem que ter a possibilidade da pessoa sair e ter um lugar seguro para que ela possa sair. Tem que ser uma área que não seja densamente populada, porque justamente isso não serviria de nada, o aviso prévio. As Nações Unidas estimam que quase 1 milhão de palestinos tenham saído de casa em todo o território desde o começo do conflito. Muitas pessoas estão sem água, sem combustível, sem eletricidade.
começaram a perder meios de comunicação. O ministro da Defesa israelense ordenou agora há pouco o bloqueio total do território palestino, incluindo a proibição da entrada de combustível e comida. A gente lembra que Gaza já está sem energia elétrica e agora o ministro informou que também mandou suspender o fornecimento de água e gás, táticas que vão agravar a já dramática crise humanitária da população palestina. O promotor do Tribunal Penal Internacional diz que impedir a entrada de ajuda humanitária constitui crime de guerra e pediu o aumento do fluxo de caminhões. Karim Khan também considera o sequestro de israelenses como crime de guerra e já abriu investigações em Israel, em Gaza e na Cisjordânia, que é outro território palestino, onde mais de 110 pessoas já morreram em confronto com tropas israelenses. Então tem uma precaução antes e no ataque, que especialmente por essa regra do aviso prévio, e também tem a precaução para os efeitos do ataque. Então qual o tipo de assistência a civis, inclusive permitir que organizações internacionais humanitárias adentrem aquela determinada área depois que o ataque acontece. Então quando você não tem essas dois tipos de precaução, que é a precaução antes e no ataque e a precaução depois que o ataque acontece, você tem uma violação do direito humanitário. Agora eu quero passar para um outro princípio, que é o princípio da necessidade militar e da humanidade. Então, ele está muito conectado, Natuza, justamente com essa ideia que é a regra de ouro, né? E é a justificativa da regra da distinção entre civis e combatentes, que é justamente que você precisa provar que há alguma necessidade militar considerável para um determinado ataque. Então, quando você diz, por exemplo, que dentro de uma determinada infraestrutura civil, seja um hospital, escola, na verdade é uma base militar, primeiro você precisa ter provas muito contundentes com relação a isso, e segundo que hospitais e escolas não podem nunca ser atacados, ou seja, você precisa mostrar uma necessidade muito grande para que haja algum tipo de ataque ali, e mesmo nessa circunstância seria questionável, porque esses tipos de ataques não poderiam acontecer contra hospitais, escolas, etc. E para fechar, Tiago, eu gostaria que você falasse sobre o direito humanitário em relação à entrada e à atuação de organizações internacionais no território de guerra ou no teatro de operações. Isso tem sido o foco da ONU, inclusive, nas últimas semanas. É fundamental que a gente entender que o direito humanitário, ele nasceu, na verdade, justamente da mobilização de organizações internacionais, como a Cruz Vermelha, que se juntaram para estabelecer que há regras relacionadas aos conflitos. Organizações humanitárias, elas são consideradas neutras no conflito e elas devem ter a possibilidade de atender a todas as partes envolvidas, seja pessoas combatentes do Hamas, combatentes israelenses, a população civil, etc. Então, a ideia é que organizações internacionais, elas têm que ter acesso ao território, justamente para cuidar de todas as partes feridas e de civis, e ter acesso completo, especialmente quando a gente está falando de rotas para corredores humanitários e também fiscalização das condições em loco. Então, boa parte da discussão que a gente tem tido recentemente é organizações humanitárias se pronunciando na necessidade de ter acesso ao território de Gaza, justamente, e também ter condições materiais efetivas para conseguir prover assistência para as pessoas em loco. Por fim, Tiago, eu queria a sua avaliação sobre 3 momentos diferentes desse conflito, para que você avalie para a gente se há violação do direito internacional humanitário. Começando pela matança indiscriminada de civis israelenses e palestinos. De fato, essa é a principal consequência que a gente vê dessa guerra, Natuza, que é o principal ali crime de guerra que a gente tem nesse caso. Como a gente falou, de fato, o ataque indiscriminado a civis, ou seja, a não distinção entre quem é civil e quem é combatente, e adotar medidas que atacam a população civil e não tem nenhuma necessidade militar, é justamente uma violação básica, as regras de ouro do direito internacional humanitário, e também significa impor um sofrimento desnecessário à população civil. Se for considerado um ataque sistemático contra a população civil, pode ser um crime contra a humanidade.
letalidade. Se for considerado uma violação grave do direito humanitário, poderia ser considerado crime de guerra. E se a gente tiver um componente, uma intenção específica de atingir um grupo religioso, racial, nacional, etc., poderia ser considerado genocídio, o crime de genocídio, que requer esse intento específico que é mais difícil de ser provado. E agora a tomada de reféns israelenses pelo Hamas. Então, quando a gente fala sobre tomada de reféns, isso nunca pode ser feito no direito internacional humanitário. Então, quando do ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro, uma das coisas que militantes do Hamas fizeram foi justamente atacar famílias inteiras, civis, né, incluindo mulheres e crianças pequenas, ataque ali ao festival de música, a participantes do festival de música, ataque a locais onde as pessoas estavam se escondendo, abrigos onde as pessoas bancas onde as pessoas estavam se escondendo, e são todos civis, né? Então, a tomada de reféns e a morte e o ataque indiscriminado à população civil, isso é considerado um crime de guerra. E aqui, Natuza, quando a gente fala de crime de guerra, é uma palavra que é uma expressão que a gente tem escutado muito, mas basicamente, crime de guerra é basicamente a violação grave às regras humanitárias. Agora, a restrição a itens básicos da sobrevivência, como água, comida, eletricidade, que foi imposto sobre Gaza pelo governo de Israel. Então, aqui a gente tem duas questões jurídicas que são importantes. Quando a restrição à água, comida e eletricidade não tem nenhuma conexão com a necessidade militar, que é o que a gente está falando anteriormente, isso significa, tem indícios de ser uma punição coletiva à população civil. Ou seja, o cerceamento dos direitos básicos da população civil por causa de uma punição coletiva, né? E a gente vê muitas vezes isso na retórica israelense de um ataque não somente ao Hamas, mas também igualizar a população ao Hamas. Isso significa uma punição coletiva. E punição coletiva é um crime de guerra também previsto no direito internacional. E também poderia ser considerado um ataque indiscriminado, indiretamente, porque você está falando de restrição a acesso a itens básicos e ataque à infraestrutura básica civil, né, como serviços de água e etc., isso é, de fato, um ataque indiscriminado à população civil e poderia ser considerado uma punição coletiva como crime de guerra. Tiago, te agradeço muito por ter topado conversar com a gente para explicar o que rege o direito humanitário internacional. Muito obrigada. Obrigado, o prazer foi todo meu. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski, Sara Rezende e Etos Kleiter. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.